Oi pessoal, esse vídeo é para fazer uma retomada de conteúdos, para vocês poderem responder a recuperação paralela. Os conteúdos que nós já trabalhamos são sobre a didática, a história da didática e a ética. Sobre a didática, se vocês retomarem as anotações no caderno, o objeto de estudo da didática são o processo de ensino e as relações entre ensinar e aprender. Então, ela tenta compreender como que acontecem esses processos de ensino e qual a influência dessas relações entre professor e aluno na aprendizagem, focando do primeiro ao quinto ano, que são os anos iniciais do ensino fundamental, pois a disciplina é didática dos anos iniciais. Entrando na história da didática, ela inicia-se com um comênio no século XVII, pois antes disso não tem teorias formuladas sobre o assunto. Comênio pode ser considerado um marco de referência para a didática, pois ele propôs os princípios orientadores para o processo de ensino, coisa que antes ninguém tinha pensado sobre o assunto. E aí, nessa época, a aprendizagem estava atrelada à repetição, e eles avaliavam o aluno de acordo com a capacidade que ele tinha de reproduzir o que o professor falava. Seguindo, no século XVIII, Rousseau ele veio com uma ideia diferente em que o processo de aprendizagem acontecia de maneira natural e estava ligado ao desenvolvimento biológico do indivíduo também. E a educação era uma preparação da criança para a vida adulta. Quem aprofundou os estudos de Rousseau foi Pestalozzi, e a partir desse aprofundamento dos estudos ele formulou um método de ensino. Por isso ele é bem conhecido na pedagogia, considerado até o pai da pedagogia por ter formulado esse método de ensino. Já no século XIX, com Herbert, ele tinha o objetivo de criar um método único para todas as pessoas. E ele compreendeu que o ensino estava diretamente ligado com a aprendizagem e fez a relação entre esses dois termos. Ele buscava compreender como as pessoas aprendem, e pesquisas interessadas em responder essa questão vieram muito tempo depois, e essas pesquisas que deram origem às teorias da aprendizagem que a gente tem nos dias de hoje. Entrando na história da didática no Brasil, os primeiros educadores podem ser considerados os jesuítas, no período colonial. Durante o período colonial não houve preocupação com a educação formal aqui no Brasil, então ela ficou a cargo apenas dos jesuítas mesmo. Essa preocupação com a educação e com a didática aqui no Brasil surgiu apenas no século XX, que iniciou as discussões e movimentações sobre o tema. De 1930 a 1945, as influências na didática foram das concepções humanista tradicional e humanista moderna. Na concepção humanista tradicional, é atrelada aos jesuítas, a catequese e aos estudos dos clássicos gregos e das artes liberais, o teatro, a poesia e o canto. Na humanista moderna, é o inverso, eles tinham a crença na razão e na ciência. Então, essas duas influências que foram nesse período ali de 1930 a 1945. Relacionado aos jesuítas ainda desde o período colonial e essa questão da ciência e da razão. Depois de 1945, a didática atrelou-se ao liberalismo e o pragmatismo. O liberalismo se manifesta através da escola nova, que ele focava nos aspectos individuais da pessoa. E o pragmatismo se manifesta através do tecnicismo, que é a formação da mão de obra. Então, esse liberalismo seria relacionado à escola particular, pois aspectos individuais que eles tentavam desenvolver. E o pragmatismo relacionado à escola pública, que era para a formação de mão de obra para o trabalho, que era o que precisava na época. Depois, nos anos 80, veio as influências com todas as questões políticas, redemocratização, as diretas já,
Então, as influências que surgiram foi de Vygotsky, Dermival Saviani e Paulo Freire. E as influências de Vygotsky ficam até hoje, pois a proposta curricular de Santa Catarina é baseada na teoria histórico-crítica de Vygotsky. E na década de 90, tinha uma preocupação com a prática do professor e de rotular essa prática, de tentar ver em qual linha que a prática desse professor se encaixava. Ah, é construtivista? Ah, é na linha tecnicista? Ah, é na linha tradicional? Então ficava se buscando se rotular essa prática do professor. E nos meados dos anos 2000, a didática foi incorporada ao multiculturalismo, onde começou-se uma preocupação em desfocar do ensino da hegemonia europeia que tinha dos conteúdos como a verdade absoluta e inserir novas percepções, como a percepção da cultura indígena, da cultura africana, e também nesse momento iniciou os processos de inclusão na educação. Então esse seria uma retomada da didática, da história da didática. Entrando no tema da ética, eu achei bem proveitoso os trabalhos que vocês realizaram sobre o conceito da ética e a ética profissional, que foi bem, as anotações que vocês fizeram foram bem pertinentes. Pena que não pudemos fazer a discussão presencial, mas no que as aulas voltarem nós podemos fazer essa discussão, pois é um tema bem interessante para a educação e para a atuação do professor. Alguns conceitos que precisam ser fixados em relação à ética é que ela é uma reflexão acerca da moral. E essa ação tem que ser individual. A pessoa, ela mesma tem que refletir sobre essa moral para poder formular a sua ética. E essa moral são concepções que a sociedade cria de bem e elas norteiam as ações dentro da sociedade, de certo e errado. E o que seria então a ética profissional? É essa reflexão acerca da moral no ambiente de trabalho, que o nosso foco é a escola. E a educação ela também tem princípios norteadores e regras ali que você precisa refletir sobre elas para você poder se adequar ao ambiente de trabalho e conseguir cumprir ali, seguir esses princípios, essas regras. Então, algumas atitudes e posturas são essenciais para a atuação do professor, a partir dessa reflexão e dessa ética profissional. Um vocabulário adequado na escola, cuidando com as gírias, com os palavrões. Uma vestimenta adequada também, por estar no ambiente de trabalho. A gente é modelo, influencia os pais, os alunos, colegas, então essa vestimenta vai ser criticada ou não, dependendo de como que ela for, então cuidar com a vestimenta adequada. A gestão do relacionamento com a equipe, então a gente trabalha na escola com uma equipe de pessoas ali, e você saber gerir esses relacionamentos e saber conviver bem com todos é importante. E a postura em sala de aula e o equilíbrio psicológico, porque dentro da sala de aula estamos à mercê de acontecer eventos que não está sendo esperado. E o professor ele tem que estar equilibrado psicologicamente, sabendo como resolver esses possíveis casos que venham a acontecer em sala de aula. Então, primeiro ele ter uma postura ajuda a evitar possíveis conflitos em sala, mas caso venha acontecer, ele tem que estar bem, sabendo como lidar com como conseguir resolver esses conflitos. E para concluir, bem rapidinho, está acabando o tempo, nós, como professores, estamos numa eterna formação e reflexão acerca desses aspectos individuais, coletivos e em sociedade. E então vai ser a nossa carreira, a nossa vida toda, essa reflexão e essa eterna aprendizagem, como está acontecendo agora, nesse momento que estamos aprendendo com as tecnologias que não estávamos acostumados no dia a dia. Então é isso, espero que consigam fazer uma retomada aí
E aí vocês resolvem a recuperação paralela, que está disponível lá no Google Forms. Fiquem bem, todos, e espero que a gente consiga se encontrar logo para retornar nossas aulas presenciais. Até mais!